Todos, família, meu nome é Rodrigo, eu sou um dependente químico em recuperação. Hoje trabalho como terapeuta, dando consultoria, né, direcionando as pessoas que têm os mesmos problemas que eu, ajudando elas a vencer as dificuldades delas e os problemas delas. Né, eu lembro que algumas 24 horas atrás, né, eu tinha uma grande dificuldade de aceitar que eu tinha uma doença, né? E demorou muito para mim entrar em recuperação, como eu já tenho falado em outros vídeos. E depois que eu escrevi o primeiro passo, eu me deparei com uma grande dificuldade, perda de controle, atrocidades, egocentrismo, né? Passava por cima de tudo e de todos para conseguir a minha substância de preferência, e eu só fui entender e aceitar, né, que eu tinha um problema, a doença no qual eu não sou responsável por ela, mas sou responsável pela minha recuperação, quando realmente eu parei de justificar os meus erros né, em cima dos outros. Quando eu tive o princípio de praticar a honestidade. E a honestidade no programa é ser humilde comigo mesmo e reconhecer os meus erros e saber que só eu posso mudar a minha situação. As pessoas que viviam ao meu redor não tinham culpa do que estava acontecendo comigo, porque eu escolhi aquela vida. Eu tive uma educação um dia. E aí, dentro do primeiro passo, ficou um luto muito grande, porque eu falei assim: nossa, mas aonde que eu vou andar agora? Quais amigos que eu vou encontrar? Porque até então os meus amigos eram de uso de droga, né? Os lugares que eu frequentava era de uso e de bebida, e eu vou ter que fazer uma modificação a partir do momento que eu aceitei e admiti o primeiro passo. E aí me apresentaram o segundo passo, né? Quando eu comecei, né, a caminhar, quando eu comecei a buscar a recuperação, me apresentaram o segundo passo, que um poder maior do que eu poderia me devolver a sanidade, poderia, porque se eu deixasse, se eu quisesse, né? Então, eu chego muitas vezes destruído, eu chego destruído físico, mental, espiritualmente. Às vezes eu não acredito em mim mesmo. Como é que eu vou acreditar numa coisa que é invisível e é real, né? Está sobre nós, né? Que é esse Deus amoroso, cuidadoso, né? E que me trouxe de alguma forma para esse caminho de recuperação, no único propósito de levar o testemunho, né? E o meu crescimento e as minhas vitórias que eu venho tendo no meu dia a dia. E é isso que vem me valorizando. Hoje eu consigo enxergar que todas as dificuldades e situações que a vida me oferece hoje é para que eu venha crescer. Então era difícil eu acreditar, né, que existia um Deus. Nós falamos de Deus, mas é um Deus da compreensão de cada um. Deus é amor, Deus é responsabilidade, Deus é o abraçar o próximo, Deus é eu ter a compreensão, eu ajudar aqueles que precisam sem julgar, né, o porquê que ele fez, o que ele deixou de fazer, mas simplesmente dar um abraço assim como foi dado em mim, né, um dia, né? A minha história é essa. Eu não tenho medo de contar a minha história. A minha história é essa. Eu valorizo a minha história porque hoje eu venho, né, sendo um grande homem, sendo um membro produtivo na sociedade. E aí, chegando destruidamente, fracassado, com a autoestima embaixo, eu comecei a ouvir as partilhas das pessoas. E naquele momento, hoje, né, que eu vim entender, né, eu comecei a ser obediente e ter mente aberta de escutar o que as pessoas vinham falando e colocar em prática. E isso vem dando bons resultados. É claro que eu não sou santo, eu não virei santo, né? Eu tô aqui para te deixar aí a receita de como funcionam os passos. E hoje eu venho vivenciando, hoje eu venho falar com propriedade para vocês, porque eu venho vivenciando, né? Eu venho sendo esse cara obediente. Muitas vezes eu não quero fazer o que as pessoas, né, vêm me orientando, mas eu já apanhei tanto da vida que só me restou uma coisa: obedecer. E a partir do momento que eu tenho mente aberta, né, e boa vontade de praticar aquilo que está sendo sugerido para minha vida, eu começo
a minha fé começa a crescer, né? Eu começo a ver que Deus está no controle e que as coisas estão acontecendo. E para isso eu também tenho que estar vivendo o dia de hoje, contemplando o dia de hoje, valorizando o dia de hoje, né? Muitas vezes os problemas, as dificuldades são criadas por mim mesmo, problemas que ainda nem aconteceram, problemas que nem chegou a hora, mas que eu fico me pegando neles, deixando de viver o dia de hoje, e isso me causa medo no futuro. Então, eu tenho que ter mente aberta, e assim eu fui criando, né, o processo de vir acreditar. Eu acreditei nesse Deus amoroso, amantíssimo e cuidadoso, né, que está do meu lado e que se manifesta através das pessoas que estão ao meu redor, principalmente pessoas com o mesmo problema que eu, né, onde a gente se reúne nas salas e partilha nossas experiências e um ajuda o outro, né? Então, depois vem o terceiro passo, decidir entregar a minha vontade e minha vida aos cuidados de Deus, né? O princípio espiritual desse passo é a boa vontade, é tomada de decisão, decisão se aplica em ação, ação se aplica em fé. Então, Deus no primeiro passo, quando eu pedi ajuda, né? E no segundo passo, eu tive mente aberta para escutar o que as pessoas que já estão um tempo em recuperação vêm fazendo para ficar limpo, a minha credibilidade em Deus foi aumentando. Então eu tomei a decisão de entregar os resultados para Deus e não ter medo do que vai vir, porque se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou tendo boa vontade e dando o meu melhor de mim, por que eu vou ter medo do meu futuro? Eu só vou ter medo do meu futuro, do que vai acontecer lá na frente, né, se eu estiver fazendo as coisas erradas. Perdão. Então, se eu estiver fazendo as coisas erradas, então o terceiro passo ele fala de boa vontade. E é isso que eu venho praticando, rapaziada. Essa é a mensagem que eu venho deixar para vocês aí, né? É muito importante, né, que nós, adictos, alcoólatras, outras pessoas que sofrem de outros problemas, venham deixar, né, o seu testemunho. Você estará salvando algumas vidas, você estará salvando muitas vidas ou plantando semente naquelas pessoas que ainda são orgulhosas e acreditam que ainda vai conseguir parar sozinho. Não vai. Não existe outro tipo de tratamento para um dependente químico ou para um alcoolista a não ser os grupos de autoajuda. É claro que a medicina vem para agregar, né? Os psiquiatras, né, e as outras coisas que agregam na nossa recuperação só vem para nos ajudar. Graças a Deus hoje nós temos essas tecnologias, né, nós temos essas pessoas super profissionais, né, no qual a gente pode estar fazendo consulta e agregando na nossa recuperação. Então hoje eu sou essa pessoa, vivi o dia de hoje, foi um dia bem sucedido, eu não precisei usar droga, eu consegui lidar com meus problemas trazendo solução, né? Então o primeiro, o segundo, o terceiro passo se resume: eu não posso, tem quem pode se eu deixar, né? Abra a mente, né? Até que você começa, né, através das suas ações, a ter Deus próximo de ti. Os 12 passos, eu costumo dizer que os 12 passos é uma limpeza espiritual para que Deus, a sua compreensão, venha se fazer presente, né, dentro do seu interior, porque Deus mora dentro do nosso interior. Deus, cada um tem a sua maneira de falar com Deus, né? E se eu ainda ajo pelo meu egocentrismo, o que vai prevalecer são as minhas vontades, e as minhas vontades só me levaram a tomar decisões, né, imediatistas, aonde me levaram a resultados péssimos, né, até eu chegar de novo ao uso de droga. Hoje eu acredito na minha recuperação, agradeço as pessoas que me ajudam. Eu deixo aí, né, para vocês aí, curtam o vídeo, né, compartilha. O único intuito aqui é levar minha experiência de vida dentro dos 12 passos, é levar aprendizado para as pessoas, é falar para as pessoas buscar, né, tá cada vez mais se colocando em situação de aprendiz para que ela venha cada vez mais buscar evolução espiritual, que é o que esse programa nos traz. Então eu sou eterno
satisfeito, eterna gratidão pelas essas pessoas que existem na minha vida e por esses companheiros que escreveram esses livros, que inventaram esses grupos de autoajuda, né, e deixaram prontinho para que eu fosse lá e fizesse a minha recuperação. Não é fácil, tudo isso que eu falei não é fácil de fazer, né? Muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, mas hoje ficou bem claro que se eu fazer do meu jeito, eu vou voltar ao uso de substância, né? Por várias vezes eu tentei e não deu certo. Então deixa Deus um comando. Eu não posso, tem quem pode se eu deixar. Desejo a todos aí uma ótima terça-feira, né? Uma ótima semana e curtam o vídeo, né? Deixa seu like, me procura no WhatsApp, no Messenger para melhor esclarecer, para quem ainda tiver dúvida, deixa seus comentários, né? Então eu agradeço a todos e desejo um ótimo dia a todos e muito obrigado e boas 24 horas a todos. Só por hoje funciona.